Colocar a gravação. Então, hoje nossos seminários, então, primeiro o complexo Huyang. Então, o tempo é de vocês, fiquem à vontade, só avisa que eu vou passando aí, tá? Eu peço somente aos outros alunos, por favor, manter os microfones no mudo, tá? Inclusive eu vou deixar o meu também, e deixa só o pessoal do grupo com o microfone aberto, tá? Então, peço compreensão de todos aí, né? Lembrando que nem todos precisam falar, então, entre vocês quatro, decidam quem vai apresentar, quem não vai, mas fiquem à vontade aí, tá bom? Maravilha, obrigado, professor. Quem vai começar primeiro aí é o Eric, mas eu não sei se ele tá ouvindo aí. Tá me ouvindo? O Haru. Tá me ouvindo? Sim, estamos ouvindo, Eric. Beleza. Boa noite. Hoje vamos apresentar a ponte Huyang, que fica localizada em China. Pode passar, professor. A ponte Huyang é uma rodovia localizada em Nanjing, na China, e cruza o rio Yangtze. Possui 35 km de extensão e hoje é a sétima maior ponte do mundo. A construção deu início em outubro de 2000 e terminou em abril de 2005, tendo um custo de 5,8 bilhões de yuan. Huyang consiste em duas pontes principais, que ligam Zhejiang, na margem sul do rio, e Yangzhou, no norte. E no centro, a ilha Chiezhou. Ela foi construída para melhorar a estrutura rodoviária nacional e provincial, fortalecer os laços econômicos e culturais das duas cidades e promover o desenvolvimento econômico da região. Também é muito importante sua rota por causa do maior aeroporto da China, Xangai Pudong. As pontes possuem 36 metros de largura e 3 pistas nas duas direções com acostamento e passagem de pedestres, equipada com barreira e carenagens para melhorar a aerodinâmica e a qualidade estética. Pode ir, Rodrigo. Maravilha. Boa noite, gente. Agora vamos falar do lado norte primeiro. O lado norte é a primeira das duas pontes a ser construída. Foi a Ponte Norte, pois era a menor e a mais simples entre as duas pontes para ser realizada. Para a realização da Ponte Norte, foi escolhida uma ponte estaiada, com extensão de 460 metros quadrados. Tem em suas torres um nível de 150 metros acima do nível da água. A ponte é composta por 2 colunas e 3 vigas, sendo essas sustentadas diretamente por cabos e são ancoradas por 2 torres. Aí vai uma... Professor, pode passar a imagem da ponte para todo mundo ter uma ideia? Aí é uma imagem da ponte. Agora vamos falar do lado agora, por favor. Boa noite aí, boa noite a todo mundo. Meu nome é Guilherme. Então, agora a gente vai falar aqui do lado sul. O lado sul foi diferente do lado norte, porque o lado sul, além dele ser mais extenso... Dá uma passada na imagem aí, professor, rapidinho. Então, além dele ser mais extenso, ele tem o tráfego muito grande de navio, de embarcação, porque a China comercializa muito. E ela utiliza muito esses lados do rio aqui. Ele é muito mais largo e tem muito mais navios passando por aí. Então, ele não conseguia fazer fundação no meio até para não ter acidente. Além de ser mais extenso, ficou mais complicado por esse sentido. Então, ele teve que usar uma ponte suspensa. Cada uma dessas pontes aí tem 360 cabos verticais para ela sustentar. Mas o que deixou ainda mais difícil a realização dessa ponte na verdade, foi a fundação dela, porque no lado sul ela era feita de muita lama. Acho que até um pouco mais do que lama, porque tinha muita água. Então, eles tiveram que fazer... Se você puder passar aí, Felipe, acho que é o próximo slide. Pode passar mais um. De novo. Aí. Eles tiveram... Volta. Aí.
eles tiveram que fazer esse congelamento aí, eles tiveram que construir uma plataforma de congelamento de água salgada para depois construir uma barreira protetora para poder fazer a fundação de 30 metros de profundidade, porque era tanta água que entrava aí que precisou congelar para poder fazer a retirada do solo, para aí sim conseguir fazer a fundação do ancoradouro. Só depois disso conseguiu fazer, só essa parte demorou 6 meses. E atrasou muito essa obra daí, que levou 5 anos, mas só nessa parte levou 6 meses. Então, acabou atrasando bastante e foi um investimento que eles não esperavam, não era uma coisa que eles já tinham ciência. Pode passar aí, Felipe. Aí informando mais ou menos, né? Ela tem até uma aparência de estacionamento. E se fosse um estacionamento, essa fundação aí ia caber 7.000 carros, de tão larga que ela era, tão grande. Então, a fundação acabou sendo uma estrutura, acho que mais impressionante do que a própria ponte. E eu acho que da China, apesar dessa ponte não ser a maior de todas, ela é a maior fundação da China, desse ancoradouro do lado sul, junto com o outro lado também, mas esse é o principal, né? Pode passar aí de novo, Felipe. Aí já é com o Noé, já. Noé, você tá ouvindo? Eu não sei se Noé tá ouvindo? Acho que o Noé tá mudo. Tá me escutando? Tô, pode Guilherme, tá me falar. escutando? Tô sim, pode Sim, falar, sim. vai lá. Onda. Pessoal, boa noite. Ô, Noé, não tá dando pra te ouvir, não, velho. Boa noite, pessoal. Agora foi. Não é, inicia Espera aí que novamente eu aí vou que não deu mudar pra uma ouvir, coisa não. aqui. Espera aí. Tá me escutando? Então, Guilherme? sim. Sim. Boa noite, tá me escutando? Sim, estamos, Noé. Pode continuar. Boa noite. A gente tá falando da ponte, né? Da China. Essa fundação dela teve uma ancoragem aí para a base dela, né? Aproximadamente aí de 69 metros de comprimento, né? 50 de largura e 48 de profundidade, que foi aquele slide anterior que o Guilherme estava falando. Tudo isso é para fazer a ancoragem dela, né? Teve tanto na sul como na norte, que não teve a fundação no meio, né? Por causa das embarcações que passavam. Então teve que fazer esse tipo de ancoragem aí, né? A espessura delas, cada cabo de proteção ali varia entre uma circunferência de 1,2 metros, né? De espessura. A fundação da base da âncora sul é de 70 metros e meio, de comprimento 52 metros e meio, e a largura 29 metros de profundidade. Foram utilizados cerca de 16 milhões de metros cúbicos de concreto, areia, né, nos blocos para fazer essa concretagem aí, né? Então aí pode ser aí que tiveram concretagem aí de 24 horas aí seguidas só para concretar um bloco desse aí. Próximo slide, Felipe, né? A esquerda e a âncora à direita. Para você ver a dimensão, o tamanho, né? A proporção que ela tinha nos tamanhos dela, né?
os tabuleiros dela, né? Foi o último obstáculo da construção, que quando vai no tabuleiro já está praticamente terminando o viaduto, né? Ou a ponte que seja, né? O primeiro desafio foi encontrado no design que seria utilizado no mesmo, né? Usou uma ponte rolante nos cabos de tensões dela, né? Nos cabos que serviu para ancorar, colocaram uma ponte rolante para fazer o lançamento, né, das placas pré-moldadas para fazer a laje, né, da ponte. Foi feito em seções, né, determinadas e construídas no tamanho ideal e determinado, né. Eles podiam ter usado esteira deslizante, né, ou senão um sistema de trepa, mas eles preferiram fazer em loco e fazer das placas para fazer o tabuleiro, né. Pode passar mais um slide, Felipe, por favor? Em seguida veio a pavimentação, né? O asfalto é de epóxi para aumentar a resistência, né? E a fadiga na longitudinalidade. Foi utilizado cerca de mais de 9 toneladas, né? Concluídos em 21 dias. Utilizados os cabos principais instalados, né? Guindaste, vários equipamentos, tanto de pavimentação quanto de lançamento de vigas, seria guindastes e gruas, né? Para erguer as seções suspensas, né, a partir de balsas, né? As balsas ficavam embaixo do viaduto, a ponte rolante descia, fazia o acoplamento, né? Erguia e colocava no lugar junto com os outros trabalhadores, né? Esse processo todo aí levou cerca de 2 anos para ser concluído e finalizado, né? O complexo Rio Yang, com 10 maiores do mundo aí, né? Tem pontos que é maiores, né? E mais extensas. Mas essa aí também entrou para a história aí pela rapidez que ela foi feita, né? Digamos, de passagem. O próximo slide, Felipe, por favor. Aí é o processo, né, da instalação do tabuleiro. A balsa está lá embaixo. Você pode ver que foi feito um lançamento bem prático, né? Mais rápido e mais econômico para fazer para concluir essa ponte, né? Próximo slide, Felipe, por favor. Acabou, só foi esse aí. Pessoal, muito obrigado. A gente apresentou a ponte Haiyang. Eu, Noé Ribeiro, Felipe Guilherme Cotas, Rodrigo Escarso e Eric Rapu. Muito obrigado, Felipe. Opa, muito bom, muito bom. Parabéns pela pesquisa aí, pessoal. Bem interessante essa edificação aí nessa ponte aí, né? São obstáculos, a gente vai ver conforme vendo as mudanças de ponte para ponte, né? Os obstáculos que são encontrados, né? Dentro de cada uma. Então, não é assim, pessoal que é fora do mercado da engenharia, acho que ponte é tudo igual, né? Então, cada uma tem a sua peculiaridade, né? Uma dessas daí, que vamos se dizer assim, que era o gargalo, que era o crítico da obra, né? Que a gente chama assim, que é o ponto crítico, né? Que define se a viabilidade ou não da obra, tá? Foi exatamente o tráfego fluvial no rio. Então, era uma premissa que não tinha como mexer. Então o cara falou, eu não posso atrapalhar de qualquer jeito o tráfego do rio. Então, dessa forma, teve que se fazer alterações de projetos e para atender aquela demanda, né? E aquilo foi que a gente viu em fundações, né? Vocês fazem fundações comigo também, e viu o que, imagine, você acha que numa ponte dessa ia faltar verba para uma sondagem. E mesmo assim, com a sondagem, ainda eles não conseguiram executar do jeito que estava previsto, né? Que teve que acontecer a parte do congelamento da água. Então, vamos dizer assim, no congelamento da água, que eu falo é o seguinte, é o lençol freático daquele lugar, então, deu-se entender que é o lençol freático muito alto. Então, vamos dizer, em 2 metros de profundidade já estava dando água, porque é perto do rio e tudo mais, né? Então, já encontrava um solo já bem encharcado, saturado, né? Então,
os caras não conseguiram fazer um sistema de drenagem, porque tudo ali tá úmido, então não tem para onde você mandar essa água, é na cota zero, vamos dizer assim, do rio. Então tiveram que achar uma solução, né, que seja viável. De repente o tubulão ar comprimido, que a gente viu aula passada de fundações, não conseguia dar a pressão devida na injeção de ar para expulsar aquela água, então já não conseguia executar. Eles tiveram então que inventar um tipo de fundação, né, praticamente para essa ponte. Então olha a complexidade da coisa, o cara ter a ideia de injetar tubos ali, deve ser nitrogênio líquido ou material que for, coisa se o grupo souber pode corrigir, tá? Por água salgada mesmo, professor. Eles utilizaram porque o ponto de resfriamento é mais alto. E eu acho que se tornava um pouco mais viável do que o nitrogênio, né? O nitrogênio deve ser bem mais caro. Então eles resfriaram o processo de água salgada, né? Porque o sal não deixa congelar, e ali é rio, né? Ali é água doce, né? Isso. Então eles usaram água salgada, porque a temperatura para ela congelar passa dos menos 10 graus Celsius a zero, a água já congela, né? A água doce. Isso. Então foi dessa forma, então, tá? Então imagina a cabeça do cara. Ao mesmo tempo, vamos se pensar assim, se você congelar aquela água no solo, a resistência daquele solo para você fazer uma escavação também vai aumentar. Isso é fato, não é? Sim, sim. Então acaba criando outro problema, tá vendo? Então uma solução é criar um outro problema, mas se for por referência à resistência do solo, você vai ter que achar maquinários que consigam romper ele, outras formas, brocas diamantadas, enfim, outro tipo de equipamento com uma maior capacidade de torque aí, ou enfim, que seja executado. E eles construíram como se fosse parede ao redor dessa parte que foi congelada, eles construíram uma parede de 1,30 m, acho. Meio que começaram o bloco da fundação ali. A gente não tem fundação com você, viu, Felipe? A gente tem do 8º, então a gente não sabe falar tão bem quanto o pessoal dos outros semestres aí. Mas eles construíram essa parede para poder entrar, mesmo escavadeira ali, e ir tirando o solo. Ficou bem mais fácil, mas quando chegava muito lá embaixo, como tinha 30 metros, já começou a complicar de novo. Então eles devem ter utilizado o sistema de parede tirantada, cortina tirantada ali, que vocês vão ver, né? Então eles foram fazendo a escavação e congelando e conseguindo, bem interessante. Então você vê que obra, vocês vão encontrar isso daí que tá falando, uma obra grande, tá? Professor, e no meu dia a dia que eu me informar, como é que vai ser? Cara, vai ser do mesmo jeito. Como assim, professor, do mesmo jeito? É problema atrás do outro. A sondagem deu uma coisa, foi se executar, na hora de executar não deu certo de fundação, devido a N coisas, então, é aquilo, para vocês do 8º que não estão fazendo fundação. Prospecção do solo é uma ciência não exata, tá? Não é que nem um cálculo que a gente calcula, dimensiona, aquilo é uma ciência exata, tá? Fundação não, porque você faz algumas sondagens e pode ser que lá embaixo, onde você selecionou o lugar para você fazer a sua estaca, pode ser que tenha uma rocha lá embaixo. Pode ser uma pedra do tamanho, de uma cama de casal, uma pedra de 2x2. E sua sondagem estava próxima, então de repente é uma pedra única que estava ali, que apareceu ali do nada, e vai atrapalhar a sua fundação. Então, coisas que acontecem lá, lógico, minimizado se for para uma obra nossa aí de hoje em dia, modificação de um prédio, conjuntos habitacionais, residências, enfim. Mas esses problemas sempre vai acontecer e tem que ter, vamos dizer, cabeça fria e procurar estudar e achar melhor viabilidade, custo-benefício, né? No caso de uma ponte dessa, não tem nem que se pensar em custo-benefício, porque a utilidade dela é infinitamente maior do que uma edificação de residencial. Mas foi, com certeza, estudado qualquer possibilidade que, com certeza, atendia um custo. Poderia aumentar? Poderia, mas também tinha que respeitar bastante o cronograma. Não adianta eu ter um custo muito elevado, mais barato, e você atrasar 2 anos. Entendeu? Então, nesse caso, fica assim. Muito legal, ponto extremamente interessante, né? O sistema de cabo, a dimensão dos cabinhos de 1,40 m, né? 1,20 m.
1,20 m, né? Pensa num cabinho de aço de 1,20 m, meu amigo. É um peso monstruoso para puxar, né? E para fazer ancoragem, imagine na dimensão do macaco hidráulico para puxar esse cabo. Coisas gigantescas, né? São obras Gigantesco, né, extremamente nessa ponte aí. interessantes. A gente bem São podia marcar uma equipamentos viagem feitos e visitar todas essas obras, hein? próprios, né? Só para uma curiosidade, ô Felipe, assim, a gente tem como referência aqui a ponte a ponte não, é a rodovia dos Tamoios, a Nova Tamoios, né? E ela começou em 2013, ela tem acho que 33 quilômetros. E ela já passou dos 5 bilhões, acho que ela já passou. Acho que passou dos 5 bilhões, Isso já está mesmo. em 7 anos, e eu acho que Isso a mesmo. diferença eu não sei se a dificuldade é tão grande que que tinha nessa ponte quanto a de Runian, tirando a parte da fundação, mas é muito mais tempo e muito mais dinheiro, né? A gente sabe que aqui as coisas são mais difíceis, assim, nesse sentido, mas dá para se imaginar como seria se fosse inverso o papel, né? Sim. Lá na Tamoios, eu já tive indo para lá, para Ilha Bela, e resolvi parar lá, dar uma olhada uma hora, tá? Lá o grande complexidade lá é uma das, lógico, a gestão pública, isso daí a gente sabe que é extremamente difícil, né? Quem trabalha em obra, já trabalhou em obra pública, sabe o quanto as empresas se beneficiam de prazos, de se passar referente a tempos, ela já tem direito a colocar 20% de aditivo sem pleitear contrato, porque a lei permite. Então, os caras são, vamos dizer, veacos, são raposas velhas ali, aguardando só a oportunidade de abater o galinheiro inteiro, né? Mas uma das dificuldades que tem lá, uma das é a gestão do material chegar lá, porque para a chegagem do material em si, material bruto de obra, né? A logística tem que ser muito bem feita, né? Então tem que ter especialmente um pessoal de logística, porque é um lugar muito de tudo, né? E o material precisa chegar lá. Isso acaba aumentando o custo aí. Mas o cara tinha que prever, pô. Você vai fazer um negócio no meio do nada, você sabe que o material tem que chegar lá de qualquer forma, né, velho? Nem que for de helicóptero. O cara tem que chegar, velho. Você se propôs a edificar e construir. Então tem que ter responsabilidade técnica referente a isso, né? E evolução de novas tecnologias também, né? Então o Brasil ainda costuma muito atender num sistema mais obsoleto de construção. Tudo tem que ser concreto de alta resistência, em vez de usar sistema de cabeamento, estaiamento, né? Porque, enfim, eu acho que tem que evoluir um pouquinho na parte de edificação de tecnologias em pontes aí, né? Porque nós temos uma gama muito grande de estradas a serem edificadas aí. A gente sabe que se for pegar a parte de escoamento de cargas, né? Quem se falar com alguém de logística, ele pode até complementar. As nossas rodovias são boas, mas ainda falta muito ainda em se fazer em infraestrutura, né? Tanto que uma prospecção para os próximos anos aí de obra de infraestrutura da construção civil, só obra de infraestrutura vai consumir praticamente 70% da mão de obra da construção civil nos próximos anos aí, só obras de infraestrutura, inclusive pavimentação, pontes, sistema de água, esgoto, enfim, tudo que se fala de infraestrutura para um país, a gente tem uma grande demanda e vai consumir 70% do mercado interno. Então, pessoas que trabalham, vai ser muita coisa aí, tá? E precisa investir e ter mais controle, né? O importante dali é ter o controle e manter uma gestão. É aquilo, né? Vamos dizer, uma guerra de cabo de aço. Então, põe uma empresa, a empresa tira, corta outra, reterceiriza. Então, falta um pulso firme ali. Eu acho que já deveria estar feito aquilo lá faz tempo. Ah, mas sempre tiveram os problemas com uma sondagem, uma fundação. Tudo bem, se tem, então tem que sentar e resolver. Se vai ter custo, aumentar ou não vai aumentar, aí não tem como, tem que depender do governo, certo? Liberação de verba. E o governo tem que agilizar isso daí também, né? Então, por isso que eu acho que eu sou grande favorável às políticas, parcerias público-privada, né? Então, vamos dizer, o governo oferecia o terreno, eu preciso construir a Tamoios, o terreno está aqui.
quem quer construir ganha a concessão do pedágio durante 20 anos aí e põe a taxa do pedágio. Só que o pedágio, no máximo, é R$7. Você vai poder cobrar durante 3 anos e a cada ano, no máximo, 5%. Então, aí sim as empresas tendem, vão se dizer, para fazer como investimento, né? Pô, eu vou investir 5 bi, só que em 30 anos eu vou, depois que terminar, eu consigo recolher desses 30 bi, se eu colocar uma aplicação de 10, 15% aí, já um baita de um retorno, né? E é um retorno gradativo, né? Dificilmente ela perderia a licença daquela ponte, mas é complicado, porque essa obra tinha que ter não só essa parceria, como injetar um dinheiro público também, né? E se fosse o pessoal de Runyang, uma política mais certa, aí já estaríamos prontos essa edificação ainda, porque não temos nem tanta travessia assim gigantescas, né? E a obra já está bem adiantada ali. Você passa por algumas regiões, já tem algumas coisas bem feitas, tá? E falta, acho que um pouquinho mais de gestão, tá? Parabéns pela escolha, interessante aí. Quem resolveu escolher esse tema aí? Quem já tinha visto? Foi eu. Guilherme. Entendi. Aí você já tinha visto falar e você se interessou, Guilherme? Não, então, eu tinha visto, assim, você tinha passado, na verdade, na aula lá, bastante ponte pra gente dar uma olhada, e, na verdade, ela foi uma das primeiras, só que eu fiquei interessado por ela ser 2 tipos de pontos diferentes, ela acabar sendo um complexo, aí eu me interessei. Mas foi bem legal. difícil, cara, tem pouco material dela pra achar, cara. Na China, infelizmente, tudo tem pouco, né, velho? Muita coisa bacana, mas tem falta de informação, né? Temos o mínimo possível, né? Foi muito Muita difícil, coisa cara. em inglês, né? Isso daí Tem é muito uma conteúdo coisa em inglês. tecnologias, coisas assim, são tudo no idioma inglês, idioma universal aí. Isso daí é uma coisa que nós, engenheiros, temos que nos preparar para isso daí, encontrar essa solução. O idioma não pode ser uma barreira aí. Tá bom, pessoal? Parabéns aí pela escolha do tema aí. Muito bom, tá? Obrigado. Então, Valeu, obrigado. Opa. Vamos para o próximo aí, quem está disponível. Valeu, obrigado, hein? Eu, professora Scarlett, Marton e Wesley. Opa, já vou aqui então baixar o conteúdo de vocês. Ai. Como vai para a sala? Vocês mandaram 2 PDF. Qual que eu baixo, Scarlett? Apresentação, né? Viaduto Milau. Tem o... Tá com uma apresentação, professor. Tá ótimo. Então, já estou baixando, já está abrindo e vou disponibilizar a vocês aí. Então, tá aparecendo a todos aí? Agora tá. Aqui, ok. Então, disposição de vocês aí, fiquem à vontade e podem se iniciar. Bom, boa noite, pessoal. A gente vai apresentar sobre o viaduto de Milau, que é considerada a ponte mais alta do mundo, a ponte suspensa. A gente optou por esse tema, porque foi uma das pontes apresentadas pelo Felipe, que causou bastante curiosidade na gente, porque ela é uma ponte que, apesar de sua grandiosidade, ela foi construída em apenas 3 anos. Pode passar o slide, por favor, professor. Bom, a ideia da construção da ponte se deu quando o governo francês começou a construir rodovias para ligar Paris com o Mediterrâneo. Foi quando eles se depararam com um obstáculo. Na primeira foto que tem ali do mapa é esse pontinho vermelho, que é justamente um vale, o vale sobre o rio Tarn.
que é a segunda foto, é que tá. Eu não consegui achar a foto dele sem a ponte. Então, ele era um obstáculo intransponível e fazia com que a população tivesse que chegar até o Mediterrâneo pela cidadezinha de Milau, que era uma cidade muito pequena e ela tinha ruas muito estreitas. E essas viagens eram um caos, elas demoravam em média 1h30 só nesse percurso, para eles conseguirem sair da cidade para chegar até o Mediterrâneo. E então, com a construção da ponte, esse trajeto que era de 1h30 passou a ser de 32 minutos. Pode passar, professor. Então, após diversos estudos, diversas apresentações de projeto, o governo francês, no dia 28 de junho de 1989, optou pela construção de um viaduto com múltiplos vãos estaiados, apresentado pelo francês, o engenheiro Michel Virguelot. Ele já era um engenheiro bastante experiente, inclusive ele fez parte da construção da ponte da Normandia, que fica no norte da França. E a estética ficou por conta do arquiteto inglês Norman Foster. Ele buscou reunir delicadeza e leveza. Isso já é uma coisa muito do povo francês. Então, ele quis trazer essa ideia no formato de borboleta. Esses cabos aí, estiados, formavam uma borboleta. E ele queria também que os pilares demonstrassem que estivessem voando no céu, sobre os céus. Pode passar, professor. Então, assim, no ano de 2001, eles iniciaram a construção da maior ponte suspensa do mundo. Ela conta hoje com 343 metros de altura, ela é maior que a Torre Eiffel, ela possui 7 pilares em concreto armados, sustentando um tabuleiro de aço com 2.460 metros de comprimento, e ela foi inaugurada no dia 14 de dezembro de 2004. Pode passar, por favor, professor. Felipe? Oi. Pode passar, por favor. Vou falar um pouco sobre o canteiro de obra. Para vocês terem ideia da grandiosidade da obra, só o canteiro de obras ele tinha uma área total de 8.000 hectares, divididos entre Planalto Norte e Sul. E ainda mais para você ter uma noção, eles tinham uma própria fábrica de fabricar concreto. Eles se utilizaram de 220.000 toneladas de concreto, e aí eles tinham que fabricar aí por vários motivos, e um deles é porque o concreto era extremamente especial, ele tinha que suportar uma grande força estrutural, e além de que o concreto ele não poderia secar depressa, porque eles faziam o lançamento dos pilares a centenas de altura. E outra coisa também foi uma exigência do Norman Foster, porque ele queria que o concreto chegasse a uma cor específica, para não acabar com a estética da ponte. Pode passar, Felipe. O viaduto, ele possui atualmente 7 pilares. Cada um desses pilares ele tem tamanhos diferentes, pois devido às costas, né, do vale, fizeram com que os pilares precisassem ser de tamanhos diferentes. As fundações, elas apresentam de 9 a 16 metros de profundidade, dependendo da carga estimada do pilar, e elas são ligadas através da laje de fundação. O solo da região ele era composto de calcário quebradiço, o que aumentava o risco do deslizamento. Fato que ocorreu durante a construção da fundação do pilar 1, sem ter ocorrido danos. Os pilares foram construídos ao mesmo tempo, o que reduziu a duração da obra. Um total de 30 pessoas trabalhavam em cada um dos pilares, em elevadores, já que não conseguiam utilizar andaimes devido à altura. No preenchimento dos pilares foram utilizadas chapas metálicas,
as quais a cada 4 metros havia derramamento do concreto, e formas seriam relocadas. Essas formas eram automatizadas e elevadas por meio do sistema hidráulico. Essa técnica permitiu que cada pilar aumentasse 8 metros por semana no fim da construção. O pilar 2, considerado o mais alto do mundo, media quase 245 metros. Pode passar, Felipe, por favor. Os pilares temporários, eles foram utilizados somente na fase de construção da ponte, pois eles serviam para auxiliar o lançamento dos tabuleiros, já que diminuía a distância entre um pilar de concreto do outro, que iam de 342 para 171 metros de distância. Eram feitos em metal com medida de 12 por 12 metros, com diâmetro de 1.016 milímetros. Foram colocados com auxílios de gruas. Próximo, por favor, Felipe. O tabuleiro da ponte foi feito em aço, devido à sua leveza, firmeza e também pela sua longa vida útil, fato comparado à Torre Eiffel, que é feita do mesmo material. O fato da principal contratada, Eiffage, possui ligação com a Eiffel, principal fabricante de aço, mundialmente conhecida também, pesou na decisão. Próximo, por favor, Felipe. A construção do tabuleiro foi feita no chão. À beira do vale, ficava a fábrica para montá-los. As vigas de aço iam chegando da usina e os soldadores uniam as partes formando as espinhas do tabuleiro. Foram utilizados métodos do balanço sucessivos, feitos através de 64 robôs de içamento, sendo 4 instalados em cada pilar, impulsionando por macacos hidráulicos que, por meio da pressão hidráulica, sustentavam a parte do peso da ponte e empurravam os tabuleiros em direção aos vãos. Cada impulso deles fazia o tabuleiro movimentar 60 centímetros. A colocação das pranchas foi finalizada no dia 28 de maio de 2004, sendo utilizado 48 horas de trabalho ininterrupto para cada deslocamento, com velocidade de 9 metros por hora. O lugar mais alto da pista fica a 270 metros do solo. Vale ressaltar que, apesar da sua forma ser simples e fina, ela é capaz de resistir à corrosão, aos terremotos que podem ocorrer na região e, sobretudo, aos ventos de 225 km por hora. Próximo, por favor, Felipe. As hastes precisaram ser transportadas em 4 reboques automotivos. Depois elas eram erguidas verticalmente de acordo com os pilares de solda sobre a pista. Durou cerca de 3 meses após a conexão com as duas partes da pista para as hastes ficarem prontas. Cada haste que possui a forma de Y invertido pesa cerca de 700 toneladas e mede 87 metros, o que dificulta muito o processo. A haste foi posicionada no pilar e fixada em seu local definitivo assim que foi passado o primeiro cabo na bainha de proteção externa. Os cabos foram então fixados nas âncoras superiores e inferiores. A tensão na estrutura está entre 900 e 1.200 toneladas. Pode ir para o próximo, Felipe. Oi, boa noite. Então, vou falar sobre o revestimento. Entre 21 e 24 de setembro de 2004, foi realizado o revestimento do viaduto. A parte coberta de aço, totalizando, foram mais ou menos 10 mil toneladas de concreto betuminoso, que cobriu cerca de 6,7 centímetros do asfalto. Além disso, o viaduto foi equipado com muitos instrumentos e sensores colocados nos pilares, nas bases de aços, nas hastes e nos cabos de sustentação, para detectar qualquer movimento do viaduto a medir a resistência quanto ao desgaste. Foram colocados 12 extensômetros de fibra ótica no pilar 2, que sendo mais alto está sujeito a maiores desgastes. Sobre o guarda-corpo, são essenciais para a estrutura da ponte, no fator segurança, já que pela altura da ponte, os ventos podem chegar até 225 km por hora e também traz um conforto acústico, uma vez que o vento pode bater nele e ser redirecionado. E caso você tiver medo de altura, não se preocupe, pois o design foi feito para que ninguém tenha vestígios, de forma que o passageiro só enxerga a estrutura à sua frente. Já se preferir emoções, o local também é famoso entre os praticantes de esporte radicais, que executam ali salto de bungee jump. Próximo, por favor, professor. Alô?
Então, o custo da obra, a construção da ponte consumiu mais de 394 milhões de euros, com uma praça de pedágio a 6 quilômetros ao norte, adicionou mais 20 milhões, totalizando foram 414 milhões de euros na obra. Então, os construtores financiaram a construção pela concessão do direito de recolher o pedágio por 75 anos, até 2080. Mas o governo tem a opção de também assumir em 2044, se os custos for rentável. O tráfego previu um projeto de 10 mil veículos por dia, logo após a sua inauguração. Em 2010, eles previram 20 mil veículos por dia. Então, o trabalho é só isso. Opa, legal. Muito bom, muito bom. Parabéns pela escolha do grupo aí, né? Cara, para mim eu tenho uma paixão especial por essa ponte. É algo surreal, tanto a vista dela, né? É uma obra, vamos dizer assim, artística, né? Quase uma pintura, vamos dizer assim. Se você ver a foto dela, aquela primeira foto, é uma coisa tudo bem pensada. Os caras pensaram até na coloração do concreto, cara. Dá para você conseguir imaginar isso daí? Professor, outra coisa que foi bem interessante, que um dos engenheiros responsáveis, o Bonomo, ele falou que a ideia dele de fazer esses lançamentos sucessivos dos tabuleiros, além de estar ligado à segurança, também foi da época em que ele trabalhava como diretor de uma confecção. Então, ele via aquele lançamento como se fossem as costureiras na máquina costurando as peças que iam deslizando sobre a máquina. Achei bem interessante isso. É esse método mesmo. Então, como é que é esse método? Você tem um pilar, você constrói o pilar, você constrói a estrutura na parte lá de cima dele, né? Uma estrutura metálica, encaixa esse robô hidráulico aí, né? Você vai construindo trechos daquela ponte. Então, você vai, no caso é metálica essa ponte, né? Então já subi as ferramentas. Então você tinha duas equipes de cada lado desse pilar, aí vamos se imaginar. Então um pilar no meio e duas equipes. Então eles pegavam, vamos dizer, o kit para montar 2 metros de um lado e 2 metros do outro. Então eles iam montando sucessivamente. Então por isso que tem que ser sempre em número par também, 30 pessoas. Então é 15 de cada lado, para manter o equilíbrio daquela estrutura, de ficar suspenso através mais pelo equilíbrio, lógico, o pilar da sustentação ali, mas chega uma hora que o equilíbrio é fundamental. E vamos se dizer assim, pelo tamanho dela, pela edificação, né? Os pilares também, a execução desses pilares aí, o cara ter a visão de executar tudo ao mesmo tempo, né? Isso, lógico, vai onerar um pouquinho se a gente chamar na parte de mão de obra, no custo da mão de obra. O material não vai mudar. O material, o custo é o mesmo, porque se você fizer hoje ou amanhã, você vai ter que ter o concreto, você vai ter que ter todo o material. Então não vai ter interferência, vamos dizer, no custo. O custo que vai ter interferência, perdão, do material, o custo você vai ter na mão de obra. Então você vai ter que ter, vamos supor, 30, se você construísse cada pilar separadamente, né? Então você ia terminar o primeiro, a equipe ia para o segundo, uma equipe ia para o terceiro. Enquanto isso, as outras equipes estavam chegando no primeiro pilar, já fazendo o balanço sucessivo dos tabuleiros lá. Então, dessa forma, você teria uma gestão melhor de equipe e uma equipe mais reduzida e mais enxuta, né? Mas também isso outro custo tem que se ver. Você tem uma equipe mais enxuta, só que nesse caso, o seu cronograma também vai ser bem maior. Então, é uma conta que você tem que fazer. Vamos se pensar. Eu pago 90 pessoas durante um mês, ou eu pago 30 pessoas durante 3 meses. Então, no fim da conta, você tem que ver isso daí. Você não vai ter que pagar 90 pessoas, se for em um mês 90, ou durante 3 meses 30, 90 também. Então, tem que viabilizar, lógico. Não é uma conta tão simples assim, mas só para vocês conseguirem compreender essa informação. Tá? Esse é um dos pontos mais interessantes para mim na questão da construção dela, porque isso ajudou a conseguir o cronograma de 3 anos, né?
que é algo impressionante para uma ponte desse nível. Muito impressionante. 3 anos aí 3 anos, só para você ver, a gente faz predinho de 20 andares em 2 anos e ainda vai uns pós-obra aí que ficam uns 6 meses aí. Não sei se alguém trabalha em controle de qualidade pós-obra aí, que fica ainda muito tempo. Quem tem um pouquinho disso daí, eu tenho alunos que trabalham na MRV aí que são do pós-obra, o pessoal entrega a obra, ainda fica lá quase um ano fazendo coisa ainda que vamos se dizer que não era para ter feito, era para ter executado uma vez só bem feito e acabou tendo algum erro devido à logística, à gestão, porque as consultoras adoram colocar cronogramas super curtos para conseguir pegar o famoso dinheiro e a entrada das chaves, que é o grande chavão deles aí, né? Conseguir entregou a chave ao proprietário, já cai direto limpo na conta de financiamento da Caixa. Então a obra se paga, né? É hora de tirar o lucro. Mas enfim, é impressionante uma edificação desse tamanho. Olha a dimensão dela, a altura desses pilares aí, só para se executar um processo extremamente trabalhoso, né? E se você vê a parte de logística também, a gente tá obra sempre vai entrar com logística, gente. Uma coisa que vocês têm que ter em cabeça para vocês, estudem logística, estudem cronograma, pensem em processos, gestão de pessoas, vocês como engenheiros futuros aí, tá? Tá tudo a ver. Você tem que ter o controle desse material chegando na sua obra, quanto que ele é consumido, você ter pelo menos um mínimo de material possível para se trabalhar na obra, para você não ter muito material na obra. Se você tiver muito material, você vai ter que ter espaço físico para armazenar esse material. No caso ali da ponte, tinha espaço físico, não tem problema. De repente, está fazendo, no caso que eu já construí condomínios de prédio, né? Você tem um prédio que ocupa quase todo o terreno. Você só tem os recuos laterais e os subsolos são a garagem, então você não tem nem garagem, espaço para você guardar muito material, então você tem que fazer uma logística dessa, programação, porque se chover durante 15 dias sobra no roda, e aí, vai estar chegando esse material a doido, você não vai ter onde estocar, então essa parte logística é muito forte junto com a engenharia aí, tá? Então, para uma obra dessa, então, dessa ponte, é mais ainda, né, porque vamos se dizer, tem muito material dessa ponte aí que você não consegue edificar em 30 dias, um fabricante entregar para vocês, né? E se esse cara falhar, como é que fica? Então tem que ter uma programação muito interessante aí, principalmente os caras acharam que, melhor a gente pegar a firma de concreto, como eu já vi acontecer. As construtoras vão para uma obra desse tamanho, ver o valor, em vez de você contratar uma Engemix, uma Concrelong ou outra empresa de concreto aí, Então, não, o que a gente professor, faz? Vamos comprar uma empresa de concreto pequenininha e vamos transportar ela até a obra. O cara vai e compra uma firma inteira de estrutura. Pá, lá eles joga lá fizeram a 10 mil. fábrica de concreto. E cada andar que ia subindo com as formas tinha que trocar a forma, porque o desenho do pilar não era 100% na mesma, tipo, da mesmo. Daqui Ele 4 começa na metros ia base, mudando. quanto mais alargado, ele vai afinando, né? Isso, aí tinha que trocar todas as formas. Acho que ao todo foram utilizados 250 formas para Então, cada só você pilar. ver essa parte dessa logística dessa forma, né? Se tiver uma forma torta ali, será que podia continuar? Então tinha que ter forma sobressalente. Então, provavelmente forma metálica. Então, forma metálica, ainda você consegue, pelo menos, depois que você usou ela, você manda de volta para o fabricante. E o fabricante normalmente é uma empresa de usinagem, uma empresa de siderurgia, né? Junto, em parceria, já derrete e rebeneficia esse material. Esse material pode voltar em formas novas, né? Então deve ter essa logística aí também. Então é Sim. uma coisa tremenda. Então imagine você ter a dimensão, não, a gente vai usar tanto concreto que imagine, por exemplo, imagine se em cada metro cúbico de concreto aí que eles utilizaram mais de 280 mil metros cúbicos aí. Então, se 280 mil, cada metro cúbico aí deles, eles tivessem que pagar de lucro, vai, R$10. Então, se pegar 280 mil, 280 vezes 1.000, vezes 10. Meu amigo, só nessa parte de comprar uma usina e fazer o próprio concreto ali, controle tecnológico, é uma economia de milhões aí. Uma tomada de decisão simples dessa O daí. tanto que gastou de concreto é um absurdo.
O bom E que eles vai fizeram também para manter a qualidade, para não ter alteração na cor, porque como eles quiseram manter a cor do concreto, se tivesse alteração não ia ficar esteticamente muito bonito. Não, esse que é outro controle preciso na qualidade deles também, né? Então, com certeza teve não só um engenheiro civil, como produção, outro de materiais, até um químico, para conseguir dar aquela tonificação certinha, porque você vê, pelo menos, não sei visualmente no local lá, vamos dizer assim, mas você conseguir, nas fotos você vê os mesmos tons de concreto, né? Aquele cinza muito mais puxado para o branco, né? Um cinza bem mais claro, né? Isso é um controle de produção muito alta. Então, você não teria como fazer isso com umas 2, 3 usinas diferentes fornecendo. Porque em Não obras grandes desse seria. porte, sempre você tem um contrato com uma usina, mas você tem 2 contratos sobressalentes, vai saber se aquela usina vai comportar esse volume gigantesco, né? Então, até a mesmo única coisa comprando, eu acho que de alguma empresa, eles não ligariam muito para o que você vai fazer, né? Só em querer entregar o produto. é isso mesmo. Então, e fora que mais um controle de gastos, né? Vamos dizer assim. Se eles fecharam o concreto com uma empresa de cimento, tá? Para fornecer o cimento para esse concreto no caso, como foi estudado aquele cimento, tinha que ser aquele cimento daquela marca, aquela especificação certinha do cimento, né? Não podia ter alteração. Então, até isso teve que se controlar. O cimento, o tom da areia, o tipo de brita, então deve ter sido tudo padronizado do começo e os caras já fecharam o contrato, né, para uma empresa cimenteira fornecer cimento inteiro para essa obra aí, cara, é um contrato também gigantesco. O cara para tudo que tá fazendo só para entregar lá, né? Exatamente. Foi tudo bem pensado. Bem pensado. Outra coisa que também que bem atípica também foi a construção da parte dos tirantes, né? Da parte da estrutura dos tirantes, os Ys, né? Então, os caras poderiam fazer ele de concreto, chegar na altura do pilar e fazer um tabuleiro e continuar ele. Não, preferiram terminar o tabuleiro e trazer ele rodando por cima da ponte, né? E de lá montavam um guindaste e colocavam ele no local também. É uma Ele puta dá 87 pensada. metros cada haste daquela. Aí é muito. E tá 700 toneladas. E para movimentar aquela haste deve ser muito difícil, ainda mais pela altura. Pela altura, fora o vento, o dia que não pôde trabalhar porque tinha muito vento. Então, o pessoal de segurança do trabalho com certeza não liberou a execução porque ainda a gente não tinha aqueles contravento ali instalados do guarda-corpo. Então, é uma coisa bem pensada, só que deve ter feito alguma economia aí, para o cara não continuar edificando e terminar ela até o final, né? Devido à altura, não sei se conseguiria material naquela altura, desde baixo, então acho que foi bem viável, foi bem diferente essa parte. E estaiar, né? Ele fez também uma parte, imagine, a estrutura metálica gigantesca, para ele fazer aqueles pilares secundários, aqueles da imagem. Deixa eu até pôr aqui de novo para vocês, que merece. Devia ter feito isso até no grupo anterior, de repassar as imagens. Fica bacana de vocês acompanharem também, a gente falando e fazendo alguns comentários aí. Felipe, mas o que tu acha do valor da obra dessa aí, 414 milhões de euros? Muito ou pouco para uma obra dessa? Eu acho que daí foi dinheiro de café. Foi pouco, então, pros caras? Se você comparar com as nossas obras, a gente não pode comparar o valor de euro com nossa moeda, sem falar de conversão, tá? Lógico, só que o pessoal pensa, não, mas lá em euro, então vou dividir por 5, vai ser o custo aqui. Não, só que lá a pedra, o cimento é em euro, o guindaste é em euro, o salário mínimo do cara em euro, a legislação de lá tem que ser cumprida e é paga tudo em euro. Então, tem que se questionar o tamanho da obra e o custo, né? Só vamos ver aqui essa foto aqui, ó. Olha o tamanho disso daqui, ó. O tamanho dessa obra aqui, edificação, a complexibilidade, né? O tipo de obra que foi feito, pensado. Você viu que pensaram em arquitetura, pensaram até no motorista que tem medo de altura. Isso é uma coisa que... Então, Felipe, são 2.460 metros de comprimento.
É. É esse Então, segundo, no caso seria esse segundo, que é o antes do rio, que é o mais alto. esse daqui, né? Isso. Não, é o outro. Esse? Isso. Esse daí, né? Então, vamos se pensar. A complexibilidade da obra, tá certo? Extremamente complexa, tá? Fato, tá? E com certeza esse custo também está viabilizado também a parte, com certeza essa parte da pista aqui, até um trecho dessa ponte aqui, né? Não deve ser somente a ponte, porque entrou também a praça de pedágio aqui, né? Que deve ser exatamente nessa área aqui, que tem um parte mais desmatado aqui. Enfim, imagine o custo. Quanto você acha que custa só esse escoramento aqui, ó? Olha os escoramentos aqui, ó, que fizeram tubulação. Não escoramento convencional, que você faz, que igual vamos dizer, o nosso escoramento convencional é feito com tubulação como se fosse de andaime. Então serve na minha obra, serve qualquer uma obra de vocês. Esse escoramento foi feito para lá. Então depois que o cara receber esse escoramento, não tem para onde ele alugar mais esse escoramento. Até construir outra ponte desse tipo, ele vai descartar esse material, vai derreter, vai vender o aço. Então você tem que entender que isso é muito mais caro do que o andaime convencional. Entendeu? Por exemplo, você vai fazer sua edificação, você quer o prédio inteiro que você vai edificar é pé direito duplo. Pé direito duplo inteiro. Então, o pé direito mais baixo que você vai ter é de 4 metros. Vamos supor, tá? O escoramento de hoje, ele suporta 2,45 até 3 metros o convencional. Acima disso, você vai ter que pegar um escoramento especial. Então, o seu custo vai dobrar. Entendeu? Se dobrar, vai chegar próximo a isso daí. Então, são essas coisas que a gente acaba vendo que o custo foi relativamente barato. Tá? Porque são coisas extremamente específicas para essa edificação, porque não tem nenhuma outra próxima disso daí, tá? E foi usado somente para aquilo, depois daquilo é descarte. Então, você vê que esse custo acaba sendo pequeno relativo a isso, né? Vamos se pensar assim, tá certo? Vocês falaram da parte do contrato aqui, né? Então, deixa eu chegar lá, guarda-corpo, custo aqui, né? Então, vamos falar disso daqui, tá? Custo 394 milhões, mais a parte 414, né? É aquilo. As empresas que a gente falou anteriormente da parceria público-privada, tá certo? É aquilo, eu te dou o terreno, você me constrói, tá certo? Quem se beneficiou muito disso daí, quem fez isso daí que tá até na Justiça mais, foi o Palmeiras, com o estádio deles lá, tá certo? Ficou um estádio fantástico, uma obra fantástica, um dos melhores estádios do país, justo para quem frequentou, para quem já viu sabe, que quando a gente fala de arquitetura, a qualidade e tudo mais, e era uma concessão. Ó, a W Torre chegou lá, eu faço para vocês, só que os ingressos de show, tudo mais, é meu durante tantos anos. Só que eles não souberam amarrar muito bem o contrato aí, tá certo? No caso, a França aqui, como é um governo, né? É território, vamos dizer, público do governo, então eles fizeram o contrato. Eles já prevendo que eles iam faturar tanto, né? Que essa obra ia se pagar, né? Então, vamos dizer assim, ele falou, se essa obra se pagar, vou deixar você ter um lucrinho, mas depois é meu, tá, rapaz? Você fica ligeiro aí que o terreno é nacional, é meu, entendeu? Então vamos supor, se eles falaram aqui. Em 2044 que o governo pode assumir a ponte. Então, vamos supor. Então, vamos fazer uma conta. A ponte foi inaugurada em dezembro 2010, de 2014. Né? Não, é 2014. Dezembro de 2014, tá. Deixa eu ver aqui. Então, eles podem até 2040 cobrar pedágio, né? Isso, 2040, na verdade, dependendo do custo, de quanto a construtora estiver ganhando. Se tiver já pago a ponte, então eles assumem até 2044. 2044, ela foi entregue em 2010, certo? Então, dessa conta aí, são concessões de 34 anos. 34 anos, 365 dias no ano. Então, são 12 mil dias aí, 12.400. Eles falam que passam quantos carros? 20 mil carros, né? Por dia. Em 2010, estava previsto 20 mil carros. Então,
Coloquei um zero a mais aqui na conta. Mas hoje, Vezes 20 mil, tá certo? Então, vezes 20 mil. Vamos supor que esse pedágio é o quê? 5, 10 euros? Quanto será esse pedágio, hein? Será que o pai Google responde para nós? informação não tem. Felipe, Ah, Felipe. Só uma correção aí, né? 2014 não, é 2004. é 2004, que foi Isso. entregue a ponte? Isso. Opa, então eu não tenho que dar conta. Então 2042 menos 2004. Então são 38 anos vezes 365 dias vezes 20 mil. Deixa eu ver, no TripAdvisor eu acho que tem o valor do pedágio. Ponte de Milão, papapá. A média é de 12 mil, Felipe, por ano. Por dia num ano. Ah, tá. Vou fazer aqui. Deixa eu ver se 12 alguém mil falando carros. sobre o valor. 12 mil carros. Isso. Aqui eu não achei o valor, não. Ó, o pedágio, a última vez aqui que eu vi, em 2004, foi 6,50 euros. Então, deixa eu voltar a conta aqui. Deixa eu dividir. R$ 34 anos, vezes 365 dias, vezes 14 mil carros. 12 mil, Felipe. Tá. Coloquei 14. Vamos ter que ter dia mais ou não. Vezes 7 euros. Vamos supor que seja hoje, tá? Ô, Felipe. Felipe, teve uma. Eu acabei de ver aqui, teve um dia que a ponte registrou 54 mil carros num dia. Então, vamos supor, nesse longo desses anos, até quando a França pegar, cara, como é que é? Está na casa dos bilhões? Deixa eu ver. 1.000, 100 mil. Aqui eu acho que é 121 milhões. 600. Não. Isso mesmo, acho que dá 1 bilhão, 216 milhões, 180 mil. Se for essa média, então em 2044 ele já vai ter recolhido 1 bi. O investimento dele foram 394 milhões. É 3 vezes paga ou não quase. se paga? E com certeza vai ter bem mais número de veículo e bem mais caro o pedágio. Uhum. Eu olhei aqui, ô, Felipe, ela Então- aumenta no verão. O verão deles lá em julho e agosto aumenta o valor. Aumenta o valor, né? Então vamos supor, em 34 anos aí, né, que eles podem, metade do tempo, eles já estão faturando a parte de 1 bi. Isso que é a vantagem de você ter uma política séria e fazer o que você quer de uma maneira correta, né? É quase 3 vezes o valor da obra, né? É um baita investimento. Que carteira de cliente você põe isso daí? E outra, é um dinheiro que é à vista, né? É um dinheiro que você vai faturar. Então, quem trabalha em empresa sabe, você vende hoje, mas você vai receber só daqui a 20 dias. Entendeu? É um dinheiro à vista. O cliente já vai pagando ali diariamente. Ó, você teve que fazer um aporte financeiro de 394 milhões aí, teve que fazer um aporte até a inauguração. Mas se for ver esse custo aí, talvez esse ano aí a ponte já esteja paga, tranquilamente. Entendeu? Então, Ô Felipe, boa noite. Oi, boa noite. Pesquisei aqui no Pai Google, entre julho e agosto é 9,10 euros e o restante do ano 7,30 euros. Então, é um investimento que se paga, é aquilo que a gente falou da Tamoios. Por que não fez logo desse jeito? Porque a empresa vai tentar fazer num custo menor possível, entendeu? Lógico, mesmo assim, uma qualidade e um prestando um serviço de qualidade muito bem feito. Porque dessa forma,
eles apresentaram um projeto de uma ponte, um projeto de arquitetura para o governo da França. Isso é fato. Eles não vão construir o que quer. Eles vão construir o que o governo quer. Apresentou esse projeto? Não gostamos desse projeto. Pode construir. Porque isso vai virar patrimônio do governo francês, né? Tanto que tem um museu lá, tudo mais, que eu já pesquisei, tem um museu lá que você pode ver sobre as obras, como é que foi, o que aconteceu, você tem passeios pela ponte, então é bem interessante. Então, o governo ganha também nessa parte aí. Então, na verdade, todo mundo ganha. A empresa ganha muito bem, o usuário também ganha. Imagina, o cara demorava 1h30, o cara vai demorar só meia hora para atravessar. Fica viável uma viagem, né, pô? Vamos se pensar assim. Pensa bem vocês. Imagine você pegar o Rio Tietê, construir uma ponte, um tabuleiro em cima do rio, em cima mesmo do rio, que você conseguisse sair ali, do início da ponte da Marginal Tietê, e ela vinha direto até o viaduto estaiado, sem parar. Mesmo com um pedágio, vai de R$2, R$3. Você acha que não teria um fluxo disso daí? Direto. Então, ainda mais o que vai certeza. economizar de combustível também. Se paga. Sim. Entendeu? Então, o pedágio se paga. Você pode fazer até essa conta para você cobrar o pedágio. Pô, cada cara vai economizar, vamos dizer assim, 1h30, o cara vai economizar 10 litros de combustível. 10 litros de combustível, 10 litros, obviamente não, né? Porque 10 litros você faz 100 quilômetros aí. Mas que, enfim, você economize 3 litros de combustível, né? Então, 3 vezes 3, né? Você ia falar 9 pau, dá para cobrar o valor legal de um pedágio que todo mundo pagaria. Você ia pensar, é 9 de combustível ou 9 de pedágio. Então, melhor, lógico, vou ter o meu combustível e do meu deslocamento, mas o tempo é muito melhor, né? Então, essa é a parte que nós, às vezes, quer aprender a trabalhar. O que é? É fornecer o terreno, fiscalizar de forma correta, e o dinheiro não passa pela mão do governo. Só vai passar depois do contrato, se a empresa ganhar, tirar a parte dela, tudo mais, tá certo? A única coisa que o governo tem que fazer é a parte do pedágio, né? Que tem que regulamentar certinho para também não começar a ser a palhaçada, igual quando fizeram o Rodoanel. O Rodoanel não tinha pedágio nenhum. Para quem lembra, acho que vocês nem eram motoristas na época. Então eu utilizava bastante. Eu era estagiário, eu tinha uma obra no interior, eu usava muito o Rodoanel. Então não tinha pedágio. Aí de um dia para o outro começou um pedágio. Vai ter, liberaram a construir as praças de pedágio e começaram a cobrar de uma coisa que não era, para pagar a parte do trecho norte, outras partes do trecho sul, na verdade, nem do norte, né? Então, tudo bem até essa parte aí. Mas tem que ver o valor desse pedágio também, né? Hoje já tá liberando 2 e tralalá. Aí, por um rodoanel, que é um trecho pequeno, né? Então, enfim, que era para não ter dinheiro nenhum, porque foi custeado com dinheiro público, então não era para ter. Mas era só fazer isso, mas é uma ótima alternativa. Imagine você chegar no Matamoios, você acha que uma Andrade Gutierrez, uma Queiroz Galvão da vida não tem 394, que seja milhões de dólares aí para gastar? Com certeza tem, mas eu acho que eles já estão recuperando o valor tudo em multa que eles dão lá na Tamoios. Ah, isso é verdade. Isso daí, Todo mas lugar tem lá, tem tem trecho que tem eles um põem lá radar. 80 por hora, depois 60, né? Mas isso aí já é do governo, então o governo tá pagando a pista com a multa dos motoristas, né? Verdade. Então, se fosse pensar dessa forma, a empresa teria sim 394 milhões. Só de pegar o dinheiro, que Odebrecht da vida aí foi repatriado nas operações da PF aí e tudo mais, sem estar em questão política, falando de valores mesmo, dependendo de política, tá? Já pagava tudo aquilo lá com o pé nas costas e já era para estar sendo liberado para tráfico sem cobrar R$1 de ninguém aqui, facilmente, Com né? certeza. Só cobrando pelo menos o necessário para manutenção. Com certeza. Ou é isso mesmo, por uma manutenção prévia dela, uma tarifa, vamos dizer que a gente chama tarifa básica, né? Aquela tarifa básica de R$1 por carro, enfim, por trecho, né? Então, seria o ideal. Parabéns pela escolha do grupo, muito bom, muito boa qualidade, igual o trabalho anterior. Tá? Obrigado. Obrigado, professor. Legal. Vocês querem que forma? Você tem mais um grupo a apresentar hoje? Tem sim. Vamos lá.
Você, qual grupo que é? É o Zósimo, o Pedro da ponte Hercílio Luz. Ercílio Luz. Zósimo. Zósimo só trabalha com obra pública com parte de sinalização e pavimentação, hein? Os caras vão colocar 4 centímetros de pavimento, coloca 2, manda no relatório. Foi um e-mail. Põe um e-mail o cara conferir, né? Não? Pô, mas eu quero conferir. Então pega, leva a picareta e dá na mão do cara. Então quebra aí, meu velho. Não, É quebra bem você, isso não. Tô mesmo. falando. Pavimento. Gente, para vocês que forem engenheiros, tá? For trabalhar com pavimentação, fica a dica. Vai para obra todo dia e horas diferentes, sem avisar. Você pegar os caras no pulo do gato, porque olha, pensa numa coisa que os caras gostam de fazer, obra de terra e pavimentação. Você chega com o cara, meu, a gente teve que fazer, colocar rachão para sustentar o solo. Tá, mas quantos metros cúbicos no contrato? Era 5, eu tive que usar 15. Não é possível, é possível. Tá aí, tá pronto, ó. Aí, como é que você vai provar? Você vai mandar escavar, estragar a sua obra inteira? Você acaba pagando, né? Então, fica a dica aí. Vou compartilhar a tela de vocês aqui, tá? Beleza. Beleza? Então, na hora que estiver vendo aí, só chegar junto e a gente já comenta e depois dá uma palavrinha final aí, tá? Tá ok, Felipe. Então, Tá aqui já. Posso começar então? Opa, à vontade. Primeiramente, boa noite. 10º semestre, né? Matéria de pontos e grandes estruturas, assim como vocês. Pode passar, Felipe, por favor. Os integrantes é o Eric, né? O Josenildo, o Pedro, no caso eu, Zósimo. Pode passar, Felipe, por favor. O nosso tema é a ponte Hercílio Luz, ou, como pode dizer no começo do projeto, a ponte da Independência, né? Mas acabou sendo mudada por conta do governador, que foi o idealizador dessa ponte, no caso, o Hercílio, tá? Ele acabou idealizando essa ponte e foi assinada por um engenheiro americano, de nome agora... Deixa eu só verificar aqui o nome, não, o nome. Só um momento. Nome... David... Barnett. Acho que é Steinman. Esse é o nome do engenheiro que foi responsável pela assinatura desse projeto, tá? Primeiramente, a história da ponte Hercílio Luz começa em 1922, tá? Foi uma das maiores pontes, aliás, é uma das maiores pontes, no caso, o nome aqui está até digitado errado, deixa eu só consultar o nome. Ponte pêncil, tá? Que é um tipo de ponte suspensa, que é sustentada por um sistema de cabos e mastros, tá? Na ponte pêncil, os cabos são faz parte de um mastro, ao outro formando uma parábola dos cabos principais, as principais partes, os cabos de sustentação da plataforma, tá? Eles são os principais, são verticais, espaçados igualmente, tá? Então, eles vão estar no mesmo espaçamento. Então, essa construção foi iniciada em 14 de novembro de 22 e foi inaugurada em 13 de maio de 1926. O projeto é usado até hoje, foi realizado para ligar, até então, isolada a ilha de Santa Catarina, atual Florianópolis, ao continente. Além disso, abriu um canal para o tráfego de carros, pedestres e, na época, charretes. Pode passar, Pedro, por favor. O seu comprimento total é de 819 metros, 47 centímetros, tá? Com 259 metros de viaduto insular
e 339,57 metros de vão central e 221 metros de viaduto continental. A estrutura é de aço tem um peso aproximadamente de 5.000 toneladas. Os alicerces e pilares consumiram 14.250 metros cúbicos de concreto. As duas torres medem 75 metros a partir do nível do mar. E o vão central tem altura de 43 metros. Tá? Esse da foto aí é o Hercílio Pedro da Luz, ou apenas Hercílio Luz. Foi engenheiro civil formado na Bélgica. Tá? Teve um profundo envolvimento com a Revolução Federalista, tá? De 1893. Foi por 3 vezes governador do caso de Santa Catarina. Tá? E calhou no seu último mandato, ele vinha ter um problema, acho que, se não me engano, foi ligado a câncer e vinha a óbito. Acho que mais ou menos um ano e alguma coisa antes da inauguração da ponte. Então, fizeram para ele uma mini ponte de 18 metros, no formato da original, que ele conseguiu atravessar elas e acabou morrendo alguns dias depois de ter realizado o feito. Tá? Pode passar, Felipe, por favor. Bom, essa parte agora é com o Pedro. Pedro? Desculpa, tava no mudo aqui, desculpa, não vi. Boa noite a todos aí, boa noite, Felipe. Então, como o Zósimo falou aí, Florianópolis, antigamente não tinha nenhuma ligação entre a ilha, né, com o continente, né, com o restante do estado. E essa ponte, ela foi feita justamente por causa disso, porque a transição entre continente e ilha era muito difícil e muito demorada, né? Porque era através de barcos e balsas que eles faziam essa transição. E teve até uma vez que a mãe desse governador aí que o Zósimo falou na época era já de idade, ela quase caiu dentro do mar, né? Então por isso ele resolveu fazer esse projeto dessa ponte. Pode passar, Felipe. Então, a ponte ela foi inaugurada no ano de 1926, certo? E teve a sua vida normal como até 1982, né? Que quando ela teve a primeira interdição. E nesse meio tempo, ela não tinha uma manutenção correta, né? Eles não faziam a manutenção da ponte corretamente, porque como ela é uma ponte de aço, sustentada pelos cabos e pelas barras de olhais, então eles não faziam essa manutenção da ponte. Era uma ponte de aço com o seu de madeira, né? O pavimento de madeira. E eles não faziam a manutenção dessa ponte corretamente, por isso um dos cabos de olhais, um dos cabos, dos 360 cabos de olhais, se rompeu, né? Em 22 de janeiro de 82, ela acabou sendo totalmente bloqueada para tráfego de pedestres e de veículos e reaberta do ano de 88. Ficou pouco tempo também aberta. Ele teve. Cortando muito, Pedro, a gente não está conseguindo te escutar. Vocês estão escutando, pessoal? Não.
cortou aqui também. E Felipe, tá escutando? Agora Felipe, melhorou. tá escutando? Tava baixo? Ah, mas Tá tava cortando. cortando. Ah, tá cortando. Acho que é a minha internet. Então, eu até me perdi onde eu parei. Ela ficou quase 40 anos, essa obra dessa ponte ficou embargada, né? Pode passar. Perdão, Felipe, volta aí um pouquinho, volta esse ladinho. Então, aí no dia 4 de julho de 91, ela foi interditada, né? E ela foi novamente começaram a fazer outras manutenções, né? Como o piso dela, que era de madeira, eles colocaram um piso chamado, anotei aqui, placas gladeadas, que é uma placa mais leve, né? E ela foi retirada esse peso desse piso asfáltico, cerca de 400 toneladas, representa, né, esse peso que foi retirado dela pela troca colocando essa placa. E vou passar agora, você pode passar. A gente não colocou aí no slide, mas eu vou falar um pouco sobre a restauração dessa ponte. Ela, como teve que trocar esse barro de olhal, eles teve que suspender a ponte, né? E pelo vão, né? Pelo vão pêncil, né? Para trocar a todas as 360 barras de olhais. Então eles teve que fazer quatro estruturas submersas embaixo do vão pêncil, para poder suspender todo o vão completamente para a troca das barras, né? E nessa obra, nessa restauração, eles teve que usar 56 macacos hidráulicos. Nessa troca, os 56 macacos teve que subir simultaneamente para que não ocorresse o colapso da ponte, né? Também foi trocado também na ponte, já aproveitando esse bloqueio, quando eles começaram a fazer essa manutenção, devido a ponte ser localizada numa parte de oceano, né, no mar, e a maresia corroer a estrutura, eles trocaram as barras de olhais, as celas, os cabos pendurais e os elementos de treliça, né? E essa obra está na casa de quase R$ 1 bilhão, de 700 milhões a 1 bilhão de reais, né? Só nessa reforma desses 40 anos que ela ficou embargada. No ano de 1992, a obra foi tombada como patrimônio histórico e artístico e arquitetônico do município de Florianópolis. Pode passar. Aí esse slide anterior, a gente colocou 2 vídeos. O primeiro vídeo é um documentário que eles falam sobre toda a trajetória da ponte. E o segundo vídeo é um mini documentário com engenheiros e um professor de uma universidade que estudou a reforma, toda a história, né? Eles estudaram toda a reforma e a história da ponte e todo o processo que teria que ser feito para fazer a restauração da ponte. Pode passar, Felipe. Aí o Osmo vai finalizar aí para vocês.
Então, só abordando um ponto que o Pedro falou no slide anterior, referente à reforma da ponte, tá? Esses macacos hidráulicos elevaram a ponte e deixaram mais ou menos ela elevada a 53 centímetros da estrutura atual, entendeu? Para que a manutenção metálica fosse realizada, tá? O custo do projeto dessa ponte, tá? Quando ela foi construída, tá? Foi de mais ou menos 14,4 milhões de contos réis na época, né? Dinheiro que saiu tanto dos cofres do Estado quanto da União. Não há como cravar um número exato dos valores atuais, mas a ponte custaria em torno de 1,7 trilhões, né? Porque, querendo ou não, é uma ponte, vamos colocar assim, com uma certa quantidade de desafios a ser cumprido naquela época, né? Por ser uma coisa nova, naquele momento, tá? Então, a parte, querendo ou não, que foi a parte de ferro, aço, essas coisas que o Brasil não produzia tanto, acabou sendo contratado de fora, entendeu? Então, acabou sendo... Santa Catarina, no caso, acabou sendo ajudada também por outras grandes capitais, como São Paulo, Rio de Janeiro, entre outras, para que essa ponte pudesse sair do papel, né? E a partir dessa ponte, como outros projetos que são tanto a parte da penitenciária, que eu construí na época, de uma avenida que agora me falha o nome na memória, foram os projetos justamente do governador da época, né? Acabaram montando mais ou menos a Florianópolis de hoje, a Santa Catarina de hoje. Então foi um combo de obra naquela época, e a ponte acabou entrando nesse combo. Sobre a ponte, né? A fundação da ponte, ela foi concluída em 20 de julho de 1923, sendo necessário 14,350 metros cúbicos de concreto. Os pilares submersos receberam cimento especial resistente à corrosão de água salgada. Aos poucos, o projeto ia saindo do papel e a construção ia tomando sua forma em si. E também a ponte possui 5.000 toneladas de aço, como eu havia falado, né, ao longo de toda a sua extensão. O projeto foi para que fosse usado também como ferrovia, tá? Com 2 trilhos posicionados no centro e que nunca se concretizou. Então, ela foi, além de ser uma ponte para veículo, entre outros tráfegos desse gênero, pedestre, algo desse tipo, ela também foi montada para que servisse de uma ferrovia, só que acabou não saindo do projeto essa parte de ferrovia. Então, também se coloca um pouco do custo elevado, querendo ou não, para estar resistindo ao peso vamos colocar, uma Maria Fumaça está passando por lá. A ponte é formada pelos viadutos de acesso do continente, como eu já havia falado, né, com os seus 222,5 metros, e da ilha com 259 metros pelo vão central, pêncil, com exceção de 339,5 metros, mais ou menos. A altura da torre principal é 74,21, arredondando 75 metros. A altura do vão pêncil em relação ao nível da maré média é de 30,86 metros, e ao total são 28 vãos, sustentando por 2 torres principais e 12 secundárias. Pode passar, Felipe, por favor. Tá? Vocês podem ver aqui, ó, a empresa que acabou conseguindo o contrato e tomando conta da revitalização da ponte, tá? Da Dama de Ferro de Santa Catarina, como assim é conhecida, foi a Teixeira Duarte. Tá? Ela foi responsável por essa obra, essa revitalização, que foi entregue no final do ano, 30 de dezembro de 2019, tá? Com algumas coisas para serem cumpridas até mais ou menos 20 de março, no caso dessa obra. Queria falar um pouco também sobre as bases dos pilares, tá? No momento da sua revitalização, que receberam concreto com aditivos especiais, a fim de atingir a resistência exigida no projeto. O concreto utilizado para reforçar os pilares metálicos, tá? Foi bombeado a 30 metros abaixo do nível do mar, depois injetado a 7,5 metros de profundidade para penetrar nas perfurações feitas nas rochas submersas. A concretagem dos pilares e a instalação dos blocos pré-moldados sobre a estaca consumiram 9.000 metros cúbicos de concreto, tá?
Para a construção dos pilares submersos, foi necessário o trabalho de mergulhadores que soldaram as estruturas metálicas enfeitadas em Tá mudo. Zósimo, acho que ficou mudo aí. Zósimo. Oi. A conexão dele teve algum problema, pessoal. Então, professor, essa parte aí que o Zósimo estava falando, tá me escutando? Tô escutando. Então, essa parte aí que ele estava falando da parte da restauração, né? Então, para eles realizar essa restauração, eles fizeram essas estruturas aqui dessa foto ao lado aqui, né? Com 16 pilares. Foram 16 pilares para levantar o vão pêncil, toda a estrutura do vão pêncil, né? Eles teve que fazer toda essa estrutura para sustentar a treliça em cima, né? Para eles conseguirem sustentar e que a ponte não se entrar em colapso, né? E cair. Pô, legal. Deixa eu só. Enquanto isso, eu vou dar uma. Enquanto o Zósimo tenta reconectar, ele mandou um zap aqui, ele tá iniciando lá o modem dele, alguma coisa assim, tá? Comentar alguma coisa sobre essa ponte aí, tá? Mais alguma coisa do grupo? Só isso? Tá escutando, professor? Acho que só, né? Tô escutando. Professor, desculpa aí que minha internet tá zoada, mano. Não, tranquilo. Não, tranquilo. Pode deixar. Então vamos falar um pouquinho sobre essa ponte, né? Eu estudei um pouquinho essa ponte, né? Não foi nada profundo aí, e eu acompanhei toda essa parte de notícias dela, né? Sabe aquela famosa ponte que era para ser referência, mas tipo, vamos fazer a toque de caixa, do jeito que tiver, a gente vai indo, que a gente vai conseguir a verba, e podia dar tudo errado, cara, deu tudo errado nessa ponte, desde o início dela até tudo, tá? A Santa Catarina sempre foi um estado mais independente do país, eles são um pouquinho diferenciado aí, tá? Devido à cultura, o sul do Brasil a gente sabe que foi colonizado por germânicos, alemães, italianos, entre outros aí, tá certo? E eles tinham uma economia muito forte na época, tudo mais. E essa ponte, lógico, precisava ter essa travessia de qualquer forma, aí, independente se tinha balsa ou não. Se precisava para facilitar a parte comercial, dinheiro, né? Isso representa, né? E a tecnologia nossa de metálicas ainda não estava à disposição, vamos dizer assim, tá? Nós tínhamos uma dificuldade muito grande desse material. Nós tínhamos uma empresa siderúrgica tão atuante, tão forte, tá? Então, eles quiseram trazer esse tipo de construção, porque se você pegar essa época aí, tá? Os Estados Unidos, outros países já são pioneiros em pontes de estruturas metálicas, tá? Nessa mesma época. Então, a gente quisemos mostrar nossa potência. Obras de pontes, tá?
não são também, ó, são ainda, tá? Ó, não são também só feitos para transporte, tá? Obras de pontes com novas arquiteturas, novas tecnologias, tá? Significa o quê? Significa que o país, tá? Ele é um meio de se medir o desenvolvimento de um país. Você sabia disso? Eu não sabia, eu fiquei vendo depois. Se você vê as maiores pontes construídas, obras grandes, tá? Grandiosas, são medidas de divisores de economia de um país, tá? Se você pensar, vamos se pensar assim, esquece política, partido, pessoas. Vamos pensar no Brasil. São Paulo é o maior estado do nosso país, que mais arrecada, e quando estava bombando a economia da construção civil, se construíram uma ponte, o pessoal até foi um pouquinho contra ela, de lugar nenhum para algum lugar, 2 pontes gigantescas, aí nos últimos governos aí, governo antecessor, né, dos anos do PT, que tava, a construção civil estava funcionando, construíram-se 2 grandes pontes que foram um marco na engenharia no estado e foram referência mundialmente aí. Alguém sabe qual ponte que eu estou falando aí? 2 pontes aí construídas aqui em São Paulo? Desculpa aí, Felipe, minha conexão caiu de novo. Da Marginal, né? Uma na Marginal Pinheiros e na Tietê. Então, foi a ponte da Globo, que o pessoal chama, apelidou, né? A ponte estaiada da Globo, que é uma das primeiras pontes a ser estaiada em curva do mundo, tá certo? E a ponte Oreste Quercia aí também, continuação da Avenida do Estado, tá? Então, a ponte, além de ela ter a função dela de transporte, significa que o país tem uma economia estável, que tem dinheiro para aplicar em novas tecnologias, tá? Isso demonstra o poder. E isso sempre foi assim. Essa ponte era um marco para o sul do país, tá? Só que eles deram tiro no pé, porque não tinha toda a parte de infraestrutura preparada para a execução dela, tá? Tanto que não tinha como construir e que eles tiveram nem a competência de fazer sequer uma manutenção preventiva dessa ponte, tá? Se você for pegar o tanto de tempo que a ponte foi inaugurada, tá certo? Ela ficou praticamente 1/3 da sua vida fechada, só para a pessoa atravessar a pé e bicicleta. Pô, imagina você gastar dinheiro a rodo numa ponte para alguém passar a pé e de bicicleta, cara. Então eles tanto que viabilizaram, né, essa parte de custo, né? E quando eles começaram a fazer a manutenção, eles começaram o governo, né, os governadores da época, desde quando ela está em reforma, eles começavam a contratar empresas que não tinham capacidade para fazer a tal reforma da obra, né? Empresas pequenas e essas empresas não tinham estrutura para fazer a reforma, então a obra sempre ficava embargando. Entrava governo, saía governo e dinheiro ia sendo gasto em compra de materiais, mas a empresa não tinha estrutura para fazer a reforma. Sim. Então, dessa mesma forma, né, acabou, vamos se dizer assim, trazendo um custo extremamente alto, né, vamos se dizer assim, para manutenção, porque o pessoal não sabia, tá? Que tanto foi tão caro, tá certo? Que eu vou até postar aqui uma imagem, mostrar para vocês aqui, tá? Deixa eu pegar aqui. Vou compartilhar a imagem com vocês, tá? Tanto que... Deixa eu compartilhar a tela aqui rapidinho. Estão vendo a tela aqui? Sim. Então aqui, a ponte Hercílio Luz, né? Ok.
tá? Ela tá aqui. Não sabia nem o que fazer, como fazer, e os caras acharam melhor o quê? Velho, constrói outra ponte. Fizeram Pedro Ivo Campos em 91, tá? Então, aqui, ó, só para você ter uma vista do mapa aqui da coisa, tá? Então tinha a travessia e resolveram fazer outra ponte para substituir. Então a confusão foi tanta que acharam melhor construir outra ponte do que mexer com essa. Tantas incertezas que tinham sobre essa ponte, né? E dessa forma, o cara tentou inventar a nova tecnologia, a ideia era pioneira, né? Mas não é só você querer. Não adianta você pegar um cara dos Estados Unidos e mandar ele projetar, sendo que você não tem mão de obra qualificada, você não tem pessoas para fazer, não tem um metal específico para executar, né? E isso acaba atrapalhando muito. Então, atrapalhou muito essa obra aí, tá? Então, é uma ponte aí, vamos se dizer que ela já foi substituída e ela tá lá para questão mesmo de beleza. Hoje aí, certo? O tráfego dela, não sei se for liberado 100%, né? Oi, pode falar. Foi liberado, professor. O tráfego dela foi liberado 100% agora no final do ano de 2019. Legal. Acho que eu vi exatamente um documentário sobre ela aí na TV tem aqui de Campinas, alguma coisa assim. E, mas é incabível, vamos pensar assim. Na realidade, a ponte ela virou mais um. Como ela já é um ponto turístico da cidade, então ela tem um tráfego mais leve do que a outra ponte, mais para questão mesmo de estética da cidade, porque virou patrimônio, né, da cidade e é uma das maiores do mundo. Então acabou e calhou como uma forma de chamar mais pessoas para estar conhecendo a cidade. Afins. Então, eu só queria finalizar lá, Felipe, não sei que parte parou, mas eu queria passar uma coisa pessoal, que eu achei bem legal, que a precisão embaixo da água, né? Não sei se vocês ouviram a parte que eu falei, que foi a Teixeira Duarte, que foi responsável por essa obra, acabou pegando essa revitalização e acabou contratando uma outra empresa para trabalhar para eles também, que eu não sei se é Embra ou Embra, uma coisa assim, uma empresa. Referente à prisão embaixo d'água, né, que foi o trabalho embaixo d'água. As bases de pilares acabou recebendo concreto com aditivos especiais a fim de atingir a resistência exigida do projeto. O concreto foi utilizado para reforço dos pilares metálicos, foi bombeado a 30 metros abaixo do nível do mar, tá? E depois injetado a 7,0 metros de profundidade para penetrar nas perfurações feitas nas rochas submersas. A concretagem dos pilares, instalação dos blocos pré-moldados sobre as estacas consumiram 9.000 metros cúbicos de concreto para a construção dos pilares submersos. E também foi necessário o trabalho de mergulhadores que soldaram as estruturas metálicas, enfrentando fortes correntes marítimas. Eles só podiam permanecer poucos minutos submersos para soldar as escoras no fundo do mar, tá? Com precisão milimétrica, sob risco dos ângulos não se encaixarem, tá? Então, o que eu queria falar para vocês, que o Felipe até falou já, referente àquela época, né? A tecnologia também já não era muito avançada para aquela época, a mão de obra, por ser uma obra pioneira, não era uma mão de obra especializada, então a gente pode levar em consideração isso, que talvez a maior parte da a degradação da ponte foi o mau planejamento dela e a execução dela, por conta que eles não imaginaram que o tráfego poderia dobrar e que o mar podia ocasionar tantos riscos para a ponte, né? Acabando deixando ela a estrutura dela bastante desgastada, entendeu? E com isso também a gente tira de lição para a gente, se a gente chegar um dia a estar construindo uma ponte, ficar responsável, a gente realmente ir à frente, pesquisar, estudar a respeito dos assuntos, para que não aconteça futuramente a reforma ou a melhoria da ponte não acabe sendo valores absurdos, né? Como também foi a reforma da ponte, no caso em si.
por falta de mão especializada naquela época e por um projeto, vamos colocar, um pouco ousado também para a época, então acabou acontecendo a degradação da ponte. E é isso que acho que o Felipe, mais que a gente sabe, tanto a de concreto armado quanto a metálica, a gente tem que saber trabalhar nas diferentes, como colocar, localidades. E uma ponte que é feita sobre o mar, que acaba tendo sua fundação no próprio mar, então é uma coisa muito fácil de trabalhar, acho que tanto antigamente quanto hoje em dia. Claro, a tecnologia hoje em dia ajuda bastante a gente, mas antigamente, imaginar trabalhar dessa maneira, acho que era bem ruim. E bom, galera, é isso. Eu peço desculpa porque o áudio caiu, eu acabei me complicando um pouco, mas meu computador travou, enfim. Mas eu agradeço a atenção de todos e é isso, Felipe. Não, tranquilo, Zó, tranquilo. Sabe, a dificuldade da internet aí Internet é sempre assim. Quando você não tá usando é uma beleza. Quando você precisa usar para alguma coisa, é uma caca, né? Ô, Felipe. É normal. Oi. Só finalizando da minha parte aí também, só desculpa aí pelo ocorrido aqui, que também a internet também tá uma bosta também. E se alguém tiver curiosidade sobre essa ponte, esses dois documentários que a gente deixou no slide, na apresentação, fala muito bem, tipo, é bacana pra caramba, principalmente o primeiro, tem 28 minutos mais ou menos, mas mostra todo o processo de revitalização em partes, né? E até quando eles suspenderam a obra, suspenderam a ponte, o vão central, quando eles conseguiram concluir a suspensão, os caras começaram a comemorar, parecia que tinha sido gol de final de Copa do Mundo. Bem legal mesmo. E obrigado aí a todos aí, uma boa noite. Valeu, Pedrão, obrigado. A engenharia é uma coisa que supera tudo aí, né, velho? É bacana pra caramba. Eu vou fazer questão, né? E ficou isso daí, cara. O problema é o seguinte, que veio muita gestão por atrás de gestão, mexer, não mexe, libera. Meu, tinha trecho lá que o pessoal fez repavimentação em cima do negócio, véio. Tinha camada de 20 centímetros de asfalto velho que colocaram por cima da madeira. Nossa, é uma barbaridade que nessa ponte aí, tá? E outra também, né, meu? O cara tinha, quando foi construir, o cara tinha que pensar. É uma ponte que vai ligar um continente a uma ilha super importante ali. É uma rota extremamente usual. Cara, tem que construir uma coisa para ser uma coisa para a vida inteira e robusta, né, velho? O cara quis enfeitar tanto o pavão, enfeitar o pavão, que acabou pecando nessa parte aí, né? Mas é uma obra bonita, extremamente bonita. Tanto que é raro você ver um tipo de obra desse sistema aí, né? Toda a parte de cabeamento, você vê que uma parte dela ainda é bem treliçada, né? São treliças metálicas também, né? Então você vê bastante pontes assim lá nos Estados Unidos, você vê bastante pontes assim. Acho que a ponte do Brooklyn, se não me engano, é dessa forma também, meio treliçada com metálica aí, tá? Então dá uma olhada lá por curiosidade. Depois assista também esse vídeo que é bacana. Oi. Até desculpa te atrapalhar, no momento da construção dessa ponte, teve uma ponte, inclusive, nos Estados Unidos, mais ou menos do mesmo modelo, que acabou desabando, entendeu? Então, eles acabaram redobrando a atenção na construção dessa. É uma ponte de Ohio, lá nos Estados Unidos. Aí, tá vendo? É aquilo, né? Por ser uma coisa tão boa assim, né? Tão nova, então tinha que ser um pouquinho mais estudada, né? Essas pontes costumaram cair. Não foi só a primeira de Ohio, também como outras desse sistema cai. É um sistema funcional, mas ele exige muito da estrutura, somente das bases, né? Porque, vamos se dizer assim, a gente sabe que como é que a gente estuda a parte de estruturas lá do momento, distância, quanto mais distante, mais alta a altura e mais distante a base, vai gerar um momento muito maior, a força alavanca ali, né? Então a força vai ser cada vez maior. Então tinha que ser uma coisa muito mais bem pensada e mais robusta aí. Mas é legal, o pessoal tentou acertar na época com as ferramentas que tinha, vamos dizer assim. Não tinha nem calculadora digital, tá, pessoal? Se você já se perde nas HP de hoje, imagina o cara fazer essas contas tudo no ábaco. Não tinha nem calculadora, era na mão. Então o negócio, vamos tirar o chapéu para esse pessoal aí também que foi inovador para a época aí. Tá legal? Então é uma ponte bem linda, muito linda, tá?
mas pouco usual, infelizmente, devido a esse processo aí que teve de problemas aí. E é legal você ter trazido um sistema dessa ponte, porque é legal falar de pontes que funcionaram e também não funcionaram, né? Porque nem sempre a gente vai, infelizmente, a gente tenta acertar tudo na vida da melhor maneira, mas nem sempre a gente consegue, né? Isso daí foi um caso, mas conseguiram rever, tá? Então, só de você ver o custo que eles passaram depois aí, de 1,70 e pouco trilhões. Cara, se você me der 1,75 trilhões para construir uma ponte, meu Deus do céu, você quer que faça de vidro? Quer que faça do quê? Que olha que dinheiro que não falta para uma ponte que já tá lá, né? Então, é um negócio diferente aí, um custo exorbitante, né? Então, tentar recuperar. Só não deixaram cair mesmo a ponte porque ela foi feito tombamento histórico, né? Então, aí já entra verba da cultura, porque é uma coisa cultural, vem verba federal, desta forma. Se fosse depender da prefeitura mesmo, alguma coisa, aquilo tinha ido pro chão, velho. Fácil, por esse custo, né? Imagine, tirar um negócio que não vai ter uma funcionalidade 100%, né? Beleza? Pessoal, então deixa eu parar aqui a nossa gravação. Parabéns aos grupos, tá? De antemão. Fiquei muito feliz com as apresentações. É isso mesmo, o ideal é vocês pesquisarem, interagir e saber mais sobre as coisas aí que estão acontecendo.